Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos estudar mais uma vez a palavra do Senhor, para que possamos aplicar na nossa vida os seus princípios, para estarmos preparados para tudo o que precisarmos enfrentar na vida e principalmente para encontrarmos com o Senhor quando Ele vier. Amém? Vamos orar? Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e suplicamos a Ti a Tua bênção para esta palavra que vamos compartilhar, que é a Tua palavra. Abençoa-nos, dá-nos entendimento, discernimento, sabedoria e ajuda para que nós possamos aplicar na nossa vida, no dia a dia, aquilo que o Senhor nos tem ensinado através da Sua palavra. Nós oramos e clamamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre as 10 virgens, a parábola das 10 virgens, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, que é o texto que nós vamos ler hoje e meditar nele. Então, Mateus, capítulo 25, do versículo de número 1 a 13, fala o seguinte, a parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e nem a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Então aqui nós temos a parábola das 10 virgens. Parábola é uma forma de transmitir uma verdade sobre determinado tema, usando figuras de linguagem para ilustrar, esclarecer de forma simples e clara o que desejamos ensinar ou passar. A parábola das 10 virgens faz parte de uma coletânea de ensinos de Jesus, como objetivo de nos esclarecer, nos preparar e nos advertir com respeito à sua vinda para buscar a igreja, sua noiva, que somos nós, para as bodas do Cordeiro. Então, parábola, não é? Essa forma clara em figuras de linguagem que Jesus está nos preparando, nos ensinando para o dia em que ele virá para buscar a sua igreja, que somos nós. A sua noiva, que é a igreja, que somos nós. O capítulo 24 de Mateus fala dos sinais que anunciam o tempo do fim e a sua vinda. Agora, o capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, que ambas nos alertam sobre como devemos nos proceder e estar preparados para quando o Senhor voltar. E conclui o capítulo 25 com a mensagem sobre o julgamento, ou o tempo do fim. Então, o que Jesus quer nos ensinar e alertar neste capítulo 25 de Mateus, quando ele fala sobre a parábola das 10 virgens?
E hoje, especificamente, nós estaremos meditando sobre isso, a parábola das 10 virgens. O que é que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola, né? Aqui ele fala assim, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ele está comparando o reino dos céus com 10 virgens, não é? É semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, tomando as suas lâmpadas. Ou seja, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando cada uma delas as suas lâmpadas, que são as suas vidas individuais, não é? Que são as suas vidas individuais, foram ao encontro do noivo. Ou seja, todas foram ao encontro do noivo. As prudentes e as nécias. Eram 10 virgens, são 10 virgens aqui nessa parábola. Então todas são noivas e todas estão esperando que o noivo chegue. É como todas as igrejas, como todas as religiões, como todas as pessoas religiosas do mundo, que estão, cada uma de sua forma, se preparando para o encontro do noivo. Muitas estão se preparando, outras nem sabem que ele voltará, mas todas estão esperando a chegada do noivo, né? Todas elas foram ao encontro do noivo. Todos nós reunimos e procuramos, tentamos juntos ir ao encontro do noivo. Tentamos juntos buscar, orar, louvar, servir, adorar, trabalhar e ministrar. É como a igreja, não é? A igreja local, quando nós nos reunimos para buscar a Deus, para orar, para cultuar, para adorar e para estudarmos a palavra, estamos todos juntos. Estamos todos juntos, não é? Mas o que é que acontece? Individualmente, como é que está a nossa luz, o nosso óleo, a nossa lâmpada diante de tudo o que temos feito na casa de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus, como servo de Deus, como noivas de Cristo que somos, como aquela que o Senhor virá para buscar, que é a noiva, que é a igreja. Como é que nós estamos? Como está a nossa lâmpada? Como está a nossa luz? Como está o óleo na nossa vida? Então aqui no capítulo 25, de 1 a 4, fala assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao encontrarem ou ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas levaram as lamparinas, não é? Mas elas não levaram azeite, que faz com que o fogo fique aceso. Azeite é o Espírito Santo, que faz com que o poder de Deus seja acendido e aceso e mantido aceso na nossa vida, não é? As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Aquelas pessoas que são prudentes, além de estarem com suas lâmpadas, elas têm o Espírito de Deus, elas têm o óleo do Espírito Santo de Deus, que estão constantemente nas suas vidas, que não deixam as suas lâmpadas apagarem, estão então com uma reserva do poder de Deus na sua vida. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Ou seja, são 10 virgens, todas juntas. É como nós, quando nos reunimos para cultuar a Deus, estamos todos juntos. Mas aqui fala que existe, das 10, 5, ou seja, a metade, eram nécias. Nécias são insensatas, desapercebidas, acomodadas, despreocupadas, relaxadas, descuidadas, desprovidas, despreparadas, folgadas. Infelizmente, no meio do povo de Deus, existem aquelas pessoas que são nécias, que são folgadas, não é? Que não fazem nada, que só estão ali, que não têm reserva de nada, não levaram azeite consigo, não tinham em reserva,
porque o relaxamento nos torna, não é, imprudentes, insensatos e principalmente dependentes dos outros o tempo todo. Você já viram que existem pessoas que estão sempre dependendo dos outros? Depende para tudo, de tudo, tudo. Até de oração, de comunhão, de tudo. É dependente das pessoas, porque elas são vazias, elas não têm dentro delas azeite, elas não têm reserva, não têm a unção do Espírito. Agora, 5, no entanto, graças a Deus, eram prudentes, sensatas, apercebidas, cuidadosas, conscientes, responsáveis. Então existe um grupo de pessoas no meio do povo de Deus que é insensato. E existe um outro grupo que é prudente. Existe um grupo que está preparado e existe um grupo que não está preparado. Que nós fazemos parte de qual desses grupos? Das que são insensatas ou das que são prudentes? Das que estão preparadas e que as suas lâmpadas estão acesas com azeite, ou aquelas que as suas lâmpadas estão apagando porque não tem azeite em reserva, não é? Todos nós sabemos que o nosso Jesus está para chegar, para buscar a noiva, que é a igreja, que somos nós. Nós sabemos disso. Você sabe, eu sei, nós sabemos. Agora, sabendo disso, como é que cada um de nós está? Estamos com luz iluminando, estamos sendo luz, estamos com azeite, esperando o noivo, não é? Até que o noivo venha, até que ele chegue para nos buscar. Nós estamos iluminando, nós temos luz e nós estamos com azeite em reserva, esperando para que o noivo chegue. Porque, olha, o versículo de número 5 fala assim, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. O versículo 5 fala assim, e tardando o noivo. Quem é o noivo? É Jesus. Aqui está falando assim, e tardando o noivo, versículo de número 5, ou seja, demorando, não chegando conforme a nossa expectativa, entendimento e desejo. O noivo não chegando e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Prestem atenção nisso aqui. E tardando, demorando, não chega. Ele está demorando muito, ele não vai chegar agora. Ele ainda vai demorar mais. Ele não está vindo, não é? E tardando conforme a nossa expectativa, o nosso entendimento, o nosso desejo, né? O noivo que é Jesus, as virgens, que somos nós, que somos a noiva de Cristo, que somos a igreja, foram dominadas pelo sono e dormiram profundamente. Ou seja, se relaxaram, se entregaram e se acomodaram. Como nós não vemos muitas vezes as coisas acontecerem, muitas vezes nós nos entregamos, nós nos relaxamos e achamos que nada vai acontecer. E aí então, nós somos pegos desapercebidos, despreparados. Todos nós temos uma facilidade e corremos o risco de relaxar, de desanimar, de desinteressar, quando as coisas não acontecem dentro do que esperamos, conforme entendemos e do jeito que queremos. Quando não acontece no nosso tempo, da forma como entendemos, nós então relaxamos e vamos dormir. E dormimos e desacordamos muitas vezes. Então, começamos com as nossas atitudes, reações, manifestações, demonstração de desinteresse, não é? De insatisfação, e somos tomados pelo sono do descaso, do relaxo. Será que nós estamos entendendo isso? E nós não nos lembramos
de que nós mesmos é que sairemos prejudicados, e muito prejudicados, e com prejuízo, quando o noivo vier e nos pegar de surpresa. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então desperta do seu sono. Você que está achando que nada vai acontecer, que Jesus está demorando, e você não está enchendo a sua vida, não está colocando reserva de azeite, que é do Espírito Santo, na sua vida, se ele vier, a sua lâmpada pode estar apagando ou apagada. Será que conseguimos entender isso? Ou já estamos tomados pelo espírito do engano? Não é? O espírito do engano ama afagar, adular o nosso ego, para que continuemos com o comportamento de insensatez e estejamos sempre despreparados. Misericórdia. Então, o versículo 5 fala assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Não é? Ou seja, o noivo é Jesus. E aqui está dizendo que o noivo, que é Jesus, tardou-se, como que se tivesse atrasado. Não porque ele é irresponsável, ele apenas não vem na hora que queremos, para que revelemos quem de fato somos e como é que de fato estamos. Deus deixa as coisas acontecerem para que nós mesmos possamos manifestar quem de fato nós somos e como de fato nós estamos. As nossas atitudes, reações, palavras, textos, mensagens, postagens revelam quem somos e como estamos. E se temos ou não luz e azeite na nossa vida. O que temos falado, o que temos postado, o que temos mandado em textos particulares para as pessoas, revela o que a nosso respeito? Que temos azeite e luz? Ou que estamos sem azeite, que é o Espírito Santo, e a nossa luz ou está apagando ou já apagou? Vamos ver então no capítulo 25 de Mateus, versículo agora 5 ao 7, que fala: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Você pode dormir, mas se você está cheio do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala no Salmo 127 que aos seus amados ele dá até enquanto dormem, porque ele está cheio do Espírito. Mas aqueles que dormem desapercebidos, ele não fica cheio da graça de Deus, ele fica desapercebido e vazio. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Vamos ler até o versículo de número 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Quando a trombeta ressoar, nós vamos assustar, nós vamos todos ouvir. Mas será que todos nós estaremos prontos? Será que todos nós estaremos com azeite na nossa lâmpada, com a nossa luz acesa? Nós vimos lá em Levítico que fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote tem que colocar lenha sobre o altar todas as manhãs e tem que colocar em ordem os holocaustos. Nós temos que estar preparados, nós não podemos estar desapercebidos, porque senão nós seremos pegos de surpresa, não é? Agora no versículo de número 8 fala assim, olha o que fala no versículo de número 8. As nécias
disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Vocês que têm reserva, dá. Vocês já viram pessoas falando assim: você que ora muito, você que busca muito, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Nós podemos ajudar sim, e ajudamos, mas vai ter um momento que não vai ter como ajudar. Você vai ter que responder com aquilo que você é, que você tem, como você está. E não vai ter como tirar azeite nem luz de outra pessoa, porque nós seremos pegos já para o encontro com o noivo e nós precisamos estar preparados, não é? Quando somos prudentes, não ficamos na dependência de absolutamente ninguém. Preste atenção nisso. Quando somos prudentes, não ficamos na dependência de ninguém. Todo insensato gosta de transferir a culpa para alguém. Nunca assume a sua imprudência, a sua insensatez. Procura sempre um culpado. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Que sempre está despreparado, dependendo dos outros. E se o outro não pode ajudar, a culpa é dele. A culpa é do outro, não é? A pessoa nunca assume. Todo imprudente, insensato é assim. Romanos capítulo 14, versículo 12, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Quando o Senhor vier, quando a trombeta soar, quando o noivo vier, cada um de nós vai dar contas. E não tem como você pegar nada de ninguém, porque você vai estar do jeito que está. E do jeito que você estiver, é aí que você vai receber a sua recompensa, que nós receberemos a nossa recompensa. Não é? O Evangelho de Jesus nos ensina, nos adverte e nos alerta sobre tudo isso. Agora, o Evangelho das religiões, das denominações, dos sistemas eclesiásticos religiosos, fazem das pessoas dependentes dos outros e nunca preparadas, prontas, libertas. Será que vocês estão entendendo? Aquele que tem um encontro com Jesus e que nasceu de novo, esse está sempre com azeite e com lâmpada. Aquele que só encontrou com religião e com igreja local e com povo, esse nunca está preparado. Esse sempre está faltando azeite, faltando luz, e está sempre precisando dos outros. E se o outro não pode dar, ele acha ruim e cria confusão e problema. Será que nós estamos entendendo isso? Não é? Essas pessoas que não estão presas no Senhor, que não estão ligadas no Senhor, mas estão ligadas somente a religiões e a denominações e a sistema eclesiástico religioso, essas pessoas ficam presas a dogmas e não a Cristo. Será que nós estamos entendendo isso? Aqui no capítulo 25 de Mateus, do versículo 8 ao 9, fala assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não podemos dar do nosso azeite, porque senão vai faltar para vocês e para nós. Vão comprar aonde vocês sempre foram, não é? Existem pessoas que, ao invés de buscarem, de ter uma comunhão com Deus, elas vivem só de lives, só de programações, só de conferências, só disso, daquilo. Elas não vivem de um alimento com Deus. Elas não alimentam a vida delas. Elas só vivem disso. Então, elas são vazias. Não é? Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E existem pessoas que são vazias, completamente vazias. Porque elas não creem como diz as Escrituras, como diz o Evangelho. Elas creem como diz a religião, como diz a denominação e como aquelas pessoas insensatas dizem. Não é? A nossa conscientização somada à nossa decisão de nos posicionarmos com sensatez e prudência, gera combustível em nós
que faz produzir luz e sermos luz. Temos o azeite, que é o Espírito Santo, e temos luz. Olha, apesar de todas as lutas, dificuldades, perseguições, ataques, aflições, etc., nós temos luz, nós temos azeite. Ainda que o noivo retarde, não chegue na hora que estamos esperando ou pensando, nós temos luz e temos azeite em nós. Estamos preparados, prontos à espera do noivo. Ele pode chegar hoje ou amanhã, ou daqui 1 ano, daqui 2 anos, que nós estamos com azeite, com reserva, estamos com a nossa luz brilhando, a nossa lâmpada acesa. Mas aqueles que são relaxados, não. Eu quero que você entenda isso, todo e qualquer tipo de sentimento ruim, preste atenção nisso aí, mágoa, rancor, revolta, ira, etc., esse tipo ou esses tipos de sentimentos apagam a nossa luz e consome o nosso azeite, causando estragos, explosão, destruição, confusão, guerras, contendas, inimizades e separação. Aquilo que está acontecendo dentro de nós e na nossa vida e através da nossa vida está mostrando para nós e para os outros se nós temos azeite e se a nossa lâmpada está acesa, ou se nós estamos sem azeite e a nossa lâmpada está apagando ou já apagou. Quando abrimos a nossa boca e expomos a nossa visão, a nossa opinião, nós geramos em nós luz ou explosão. Nós geramos em nós clareamento ou cegueira. Geramos luz ou trevas. O que é que tem fluído de nós? Luz e azeite ou apagão e falta de azeite? Os nossos sentimentos e reações geram em nós libertação ou prisão. Libertação ou prisão. Existem milhares de crentes que estão presos em muitas coisas que elas não conseguem, essas pessoas não conseguem ficar livres delas, porque estão sem azeite e o fogo está apagando ou já apagou. Desenvolvemos a nossa vida para melhor ou para pior. A luz só é gerada pelo amor, que é Deus. Não é? Quando os fariseus perguntaram a Jesus sobre qual era o maior mandamento, lá em Mateus, capítulo de número 22, versículo 34 a 40, depois você leia. Jesus falou assim: o primeiro e maior mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento. E ele fala assim: e o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É o amor. É o amor. Depende do amor. A luz só é gerada pelo amor, que produz perdão, reconciliação, comunhão, união, celebração. Quando não produz em nós perdão, estamos com dificuldade de perdoar, de reconciliar, de ter comunhão, de ter união e de celebrar, é porque está nos faltando o amor de Deus. É porque a nossa lâmpada está apagando ou já apagou, porque nós não temos reserva do azeite, que é o Espírito Santo de Deus. A luz só é gerada pelo amor. E o dom do Espírito Santo, o dom maior, é o amor. O azeite de Deus gera em nós o amor,
que gera luz, que gera tudo o que é maravilhoso na nossa vida, para suportarmos qualquer tipo de luta e de confusão, e de problema, e de dificuldade. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E lá na primeira epístola de João mesmo fala: se nós não podemos amar a nosso irmão a quem vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? Mas quando nós temos Deus, o invisível que é Deus nos faz amar aquilo que é visível, ao nosso próximo, às pessoas, como a nós mesmos. Será que nós estamos entendendo isso? Então, Mateus capítulo 25, de 8 a 13, fala assim, eu quero reler com vocês. 25, de 8 a 13, fala: então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando ou demorando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias, porém, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não podemos dar do nosso azeite para vocês, não é? Porque senão vai faltar para vocês e para nós também. E diante aos que os vendem. E comprai-o, vai buscar, vai clamar, vai buscar a comunhão com Deus. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, eu não reconheço vocês como prudentes, com a lâmpada e com o fogo do meu espírito e com a unção do meu espírito. Aí ele diz no versículo de número 13, olha, um alerta de Deus para mim e para você, para todos nós. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sabemos o dia nem a hora em que o noivo virá para nos buscar. Então nós precisamos estar vigilantes e orando. Precisamos estar com azeite de reserva na nossa vida e com a nossa lâmpada acesa. Mateus, capítulo 24, versículo 44, fala assim, olha, Mateus 24, 44, fala assim: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando nós menos esperarmos, ele virá. Então temos que estar preparados com azeite na nossa lâmpada e com o nosso fogo aceso. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: quando andarem dizendo a paz e segurança, aí então virá a repentina destruição. Quando todo mundo achar que nada vai acontecer, que está tudo bem, ele virá. Então, vamos estar preparados, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. As 10 virgens representam a igreja do Senhor. As 10 virgens representam cada um de nós, todos nós juntos. Mas das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 prudentes. De qual parte desses dois grupos eu, você, nós pertencemos? Nós pertencemos ao grupo das insensatas e imprudentes
ou das prudentes e preparadas? Porque se nós somos das prudentes e preparadas, tem azeite na nossa vida, tem unção na nossa vida, tem luz na nossa vida, tem palavra na nossa vida, tem promessas na nossa vida. Nós não ficamos dependendo de ninguém, esperando em ninguém, nem de ninguém. Porque a palavra do Senhor fala, nos diz que, e nos adverte que maldito é o homem que confia no homem e faz do homem a sua força, o seu braço forte, a sua solução. Deus é que é o nosso refúgio e fortaleza. Ele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e da necessidade. Então, quando nós temos lei e nós temos azeite, não é? Nós temos o Espírito Santo, que é poder para testemunhar, para fortalecer, para renovar, para continuar, para falarmos e manter a nossa luz acesa, a nossa chama acesa, o fogo ardente de Deus na nossa vida. Como está a nossa vida? Parte de que grupo das virgens nós pertencemos? Das insensatas ou das prudentes? Precisamos vigiar e estar apercebidos, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o noivo estará chegando, estará vindo. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos abençoe, e que possamos colocar na nossa vida o entendimento de que precisamos estar prontos e com reserva de azeite na nossa vida. Não podemos e não devemos ficar na dependência de absolutamente ninguém. Que Deus nos abençoe. Amém.